Olá, bom dia, espero que tudo esteja bem com você e que você e eu possamos aprender um pouquinho mais nesta semana com a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é boa notícia para todos nós. Eu quero compartilhar com você um pouquinho hoje sobre derrotas. O povo de Deus não sabia ter derrota, eles sabiam ter vitórias, mas as derrotas eram complicadas. No livro de Josué, capítulo 7, versículo 10, ele traz uma chamada de atenção de Deus para um fato que aconteceu com Josué quando ele perdeu guerras por excesso de autoconfiança. Diz assim a Bíblia: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o seu rosto? Olha a pergunta de Deus. Eu suponho que as derrotas são muito mais sérias para nós do que para Deus. O Senhor conhece as derrotas e sabe que somos propensos a elas. Mas nós não sabemos. Nós fomos preparados para conviver só com o sucesso, mas não com o fracasso. Pois nossa cultura exige que avancemos sempre em vitória. A nossa cultura não tem espaço para nenhum tipo de derrota, nenhum tipo de fracasso, nenhum tipo de golpe da vida ou o que quer que seja. E quando vivemos a derrota em projetos e situações em várias áreas da nossa vida, a nossa autoestima é atingida em cheio. Não é verdade? Por isso que quando alguém chega e diz: comprei um carro novo, troquei de casa, recebi uma herança, nós já pensamos: e eu? Por que isso não acontece comigo? Mas olha, os israelitas, eles estavam eufóricos pelo tremendo triunfo que Deus havia dado a eles na destruição da cidade de Jericó. Leia depois a história e você vai ver que vitória fenomenal. E eles achavam que eram super poderosos. Eles lançaram-se com tanta confiança na conquista disso, que depois foram invadir um outro povoado menor do que Jericó. Tinha a 10ª parte de Jericó. E eles falaram: vamos lá, isso aí é fichinha para nós. Porque às vezes nossa autoconfiança está muito em alta. Assim aconteceu com os israelitas, porque eles estavam tão cheios, estavam embriagados pela vitória sobre Jericó, que eles acharam fácil a conquista da cidadezinha chamada Ai. E para eles foi um grande golpe quando aquele povo pequenininho deram uma surra neles. Eles ficaram até desnorteados com a derrota que sofreram naquela cidadezinha pequenininha de Ai. A gente conhece pela leitura da Bíblia a humilhante derrota que sofreram naquele lugar. O fracasso nunca é tão amargo e difícil de ser digerido do que quando estamos confiantes de que tudo vai acabar bem, porque afinal de contas sabemos fazer. Josué se sentiu profundamente desapontado e até traído por Deus. Ele ficou revoltado com Deus. Por que o Senhor permitiu que a gente fosse tão vergonhosamente derrotado? Também, né? Foi direto para a batalha, não orou, não pediu conselhos para o Senhor, não esperou, não meditou, foi na própria força. Não é assim com a gente também em muitas situações? Pensa bem aí. Josué se lançou ao chão e exclamou com amargura, ali no versículo 7, ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos deles, para nos fazerem envergonhados? Tomara que nos contentáramos com a situação que era lá além do Jordão, nem podíamos ter ido para lá se fosse para sermos derrotados. E ele ficou então fazendo essas lamúrias, bem entristecido. Em ocasiões de fracasso,
nós podemos perder muito tempo lamentando-nos pelas decisões erradas que nós tomamos. Não há dúvida de que é importante aprender com os erros cometidos, mas todas as nossas recriminações do mundo não podem desfazer o que aconteceu. O que foi feito, foi feito. É a velho ditado: não adianta reclamar o leite derramado. Depois que aconteceu, já foi. Quando estivermos caídos, devemos nos levantar e resolver a situação o mais rápido possível. Aquelas coisas que ocasionaram a nossa queda, olhar o que foi que aconteceu e tomar providências para que não aconteçam mais. Por esta razão, o Senhor então perguntou para Josué, conforme nós lemos lá no primeiro verso deste programa, que Deus falou: por que estás aí prostrado sobre o seu rosto? Então Deus o anima e fez com que ele se levantasse e fazia o que era preciso. Vai purificar o povo do seu pecado, da arrogância, e siga em frente e não faça mais isso. Quando você e eu caímos, o inimigo quer ver a gente só se lamentando o que foi feito, o que podia ter sido feito diferente, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo outro. Essa culpa é a pior coisa que acomete a cada um de nós. É o sentir pena de nós mesmos e ficar enrolado ali e não ter capacidade de se levantar e deixar o que aconteceu para trás. Mas Deus quer nos ver em pé outra vez, arrependidos e restaurados para a sua glória. Se existe coisa para ser confessada, falemos ao nosso Deus. Ele é rico em perdoar e nos incentivar a prosseguir. Se tem pessoas que devem ser encaradas, assuntos a serem resolvidos, pendências a ser resolvidas, precisamos seguir em frente com a ajuda de Deus e não olhar para trás. Se percebermos situações em que precisamos superar, vamos entrar em ação e fazer. Não perder tempo nos lamentando e ficando reclamando o tempo todo, porque Deus está conosco. Eu me lembro de um texto do Richard Foster, no seu livro que chama Oração, o Refúgio da Alma. Ele nos alerta que cometemos erros, muitos erros, pecamos, caímos com frequência, mas todas as vezes podemos nos reerguer e orar de novo. E a oração é o momento em que nós falamos com o nosso Deus e encontramos soluções para as nossas vidas. Então, nossa vida se renovará. Não é fácil lidar com as derrotas, é muito legal viver com o sucesso, mas precisamos saber sim ser derrotados para poder nos levantar e saber que a vida, na verdade, tem muito mais derrotas do que sucesso. Graças a Deus, Ele torna o sucesso, os momentos de sucesso, muito maiores e fáceis de lembrar do que os fracassos. Então, veja bem, quando uma decisão sua não é compreendida e as pessoas julgam você mal, qual é a sua atitude? Quando você erra, qual é a sua atitude? Quando você se sente derrotado, o que você faz? Se prostra com vergonha, desiste de tentar, espera pela próxima oportunidade? O que você faz? Ou você toma uma decisão e ouve Deus falar com você: por que está aí prostrado? Levante-se, prossiga, eu estou contigo. Então, meu querido, você que está aqui compartilhando comigo essas situações corriqueiras do dia a dia, seja firme nas decisões em que seus sentimentos o levarem ao desânimo. Não se renda a isso. Você deve saber que Deus está com você e você pode administrar, com a ajuda dele, os contratempos da vida, porque todos passam por situações adversas
difíceis, muitas derrotas, mas você tem a compreensão, a ajuda de um Deus que compreende suas derrotas melhor do que você. Que Ele seja a nossa força e a nossa alegria. Tenha uma excelente semana na presença de Jesus Cristo. Nos vemos na caminhada do dia a dia. Grande abraço.